a brasileira do Chiado, Lisboa. Em 1915, Fernando Pessoa usava sentar-se todos os dias, pontualmente, a uma das mesas deste lugar. Pessoa era introvertido, sempre foi, ao contrário de outros criadores que também convergiam para a brasileira do Chiado. Almada Negreiros, o provocador, foi dos que durante mais tempo marcou o espírito vanguardista deste café. O Chiado dos burgueses e dos boémios era o palco perfeito para o seu espetacular ativismo cultural. Aqui se urdiram projetos literários e artísticos que fizeram o escândalo de uma sociedade, à época, profundamente conservadora. O modernismo português floresceu na Brasileira do Chiado e, a partir de 1926, aqui montou uma mostra permanente. Mas nem só de arte e de artistas se fez a história da Brasileira do Chiado. Aqui se firmou um negócio que dura até aos dias de hoje. O negócio do café, a chávena, a bica, como dizemos em Lisboa. Por todo o país, por toda a Europa, os cafés foram, durante séculos, os lugares perfeitos para o pensamento especulativo e para as conspirações. Há até quem defenda que os cafés são um dos traços distintivos da história e da identidade europeias. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Maria Calado, devemos muito da banalidade deste gesto a esta casa. É verdade. A Brasileira do Chiado, que foi criada em 1905 exatamente para promover o café e para promover a cultura da bebida do café. Portanto, não só da comercialização do café, mas da bebida, portanto, daquilo que nós hoje chamamos a bica. É, de facto, o espaço que tem a memória de muitas histórias, mas, sobretudo, ligada a essa cultura do café e do café do Brasil, que é um café aromático, muito diferente do que era na época o café vinho de São Tomé, um café aromático, um café menos forte. A Brasileira é criada em 1905 exatamente como uma loja que vende produtos do Brasil e que vende café a peso. O seu fundador é, de facto, um visionário que tem um sentido de oportunidade do negócio, da comunicação. E que está ligado ao Café do Brasil. Exatamente, que é Adriano Teles, que de facto começa logo a introduzir aqui como estratégia de captação de mais clientes, possibilidade de cada cliente que chegasse para comprar o café a peso, tinha o seu saquinho de café e era-lhe oferecido gratuitamente uma chávena de café do Brasil.
Nós sabemos que o Aura Peninsular, que era um café na Baixa, onde se situavam a maior parte dos cafés, tomava-se café em chávena, mas era o café que era produzido e coado segundo a metodologia tradicional. Aqui o que vai acontecer é que o café é produzido numa máquina industrial, adquirida quase no momento em que ela é produzida e divulgada a partir da Itália, e é essa máquina que vai permitir um café muito mais puro. Em menos de um minuto há uma pequena chávena de café, e foi um sucesso. Foi um sucesso para a atração do público para esta loja, que era sobretudo na altura uma loja de venda ao balcão, de venda de retalho de café e de outros produtos. Nessa altura, quando o fundador da Brasileira tem a ideia audaz de oferecer chávenas de café a quem vinha comprar café a peso, não é? Ele sugeria que se usasse açúcar. A designação de bica, que se vulgarizou, que se generalizou, aqui em Lisboa, aqui em Lisboa sobretudo, deriva de, segundo os estudiosos, significa beba isto com açúcar. Pode ser de facto uma sigla, Eu inclino-me mais que era de facto para a bica, que pingava, e era de uma bica que saía o café. Mas a história do beba isto com açúcar, se não é verdadeira, tem imensa graça. É uma história de café. Isso é muito interessante, porque isto era um lugar que depois se transforma num salão de café, como o próprio promotor, o próprio proprietário designa, e naquilo que nós hoje conhecemos como um verdadeiro espaço de tertúlia, um café de tertúlia. Isso deve-se, de facto, a Adriano Teles, que é o fundador e proprietário da Brasileira, um visionário, um homem que tem uma história pessoal e familiar muito interessante, mas que tem, sobretudo, uma história empresarial notável. E isso é que nos interessa. Ele é um português que emigra para o Brasil e é um típico brasileiro de torna-viagem, que vai para o Brasil no século XIX, ele nasce em 1859 e com 12 anos vai para o Brasil, onde faz fortuna nas suas fazendas de café no sul de Minas, na zona da Mata Mineira, que era de facto onde ele chega. O Brasil, a grande área de desenvolvimento do café, portanto, aí em Rio Grande do Sul, onde ele tem as suas propriedades, ele enriquece, nunca perde a relação com Portugal, sobretudo com a sua terra, que era Alvarenga, no concelho de Arouca, prospera e funda uma casa comercial na cidade de Visconde de Rio Branco, exatamente nessa zona sul de Minas Gerais. Tem contactos com o Rio de Janeiro. A casa é não só uma casa de importação, mas também de exportação, porque ele exporta o seu café a partir do Rio de Janeiro, e a sua vida pessoal leva-o a que ele volta a Portugal em 1898, e depois ficará em Portugal. É um dos introdutores do café do Brasil, e atrás do café vem outros produtos. Cria uma marca, a Brasileira, e cria vários estabelecimentos onde ele comercializa os seus produtos. Então quer dizer que a Brasileira do Chiado é cria das a primeira casas de Adriano Teles, que Adriano Teles fundou. No Porto, será a primeira, pioneira, no Porto, em Braga, portanto, primeiro no Norte. Depois, aqui em Lisboa... É um homem do Norte. É um homem do Norte, exatamente. Em Lisboa ele chega a ter duas brasileiras, a Brasileira do Chiado, onde hoje estamos e que hoje sobrevive como património, não é? E a Brasileira do Rossio. Mas também em Coimbra teve ainda uma tentativa de instalar em Sevilha, uma brasileira, onde ele se depara com a concorrência do café da Colômbia, onde não foi fácil, e, portanto, é sobretudo em Portugal que ele vai... Mas isso dá conta da ambição, da visão, dele. Não é? Era um visionário. Adriano Teles era um visionário e um verdadeiro brasileiro de torna-viagem, no melhor sentido da palavra. Por vezes nós não associamos o que é um brasileiro de torna-viagem. É alguém que sai do seu país como imigrante, dentro daquelas ondas de imigração do século XIX, que vai para o Brasil, que faz fortuna e que depois vem investir na sua terra e que tem um sentido também de contribuir para o desenvolvimento da sua terra. Ele é um benemérito, isso sente-se muito diretamente na sua terra, onde ele nasceu, onde ele depois Alvarenga, onde ele vai fixar a residência.
mas sente-se também no seu projeto empresarial, onde ele tem sempre atenção ao que se passa de novo, às artes. Ele tinha tido já uma intervenção muito clara no Brasil, no desenvolvimento da cidade onde ele tinha a sua empresa. Aliás, ele tem uma rua cujo nome lhe é dedicado, portanto, na cidade de Visconde de Rio Branco. Mas era, de facto, um visionário em termos do comércio, em termos da publicidade, o que chamamos hoje publicidade e marketing, que se chamava na época, no princípio do século XX, era a propaganda, não é? A propaganda do café do Brasil, a propaganda dos produtos brasileiros. O facto de ele ter escolhido o Chiado também revela uma argúcia Sim. Grande, porque não era o Chiado o ponto nevrálgico dos cafés, à época. Não, o Chiado não era sobretudo a Baixa, com alguns focos na zona da Praça do Comércio, na zona do Rossio e sua envolvente, também um foco de cafés ali na zona do Cais de Sodré, mas o Chiado era o coração da zona comercial de Lisboa, era um bairro cosmopolita. Havia outras casas de venda de produtos, como chás, bolachas e biscoitos. O Chiado era a montra de Lisboa. Não é? Era um pouco a montra de Lisboa. Era o sítio onde havia as livrarias, onde havia jornais, ou aqui ou no vizinho Bairro Alto. Mas cafés não havia aqui ainda, não é? Tinha havido o Café Marrara e outros, os cafés, as cervejarias, até porque o espaço não era muito grande nestes restos de chão do Chiado. Mas este espaço é, de facto, um achado extraordinário. Numa primeira fase, este espaço é alugado e depois é que ele o adquire. Quer dizer, a brasileira resulta do contexto em que ela vem a surgir e a desenvolver-se e dos intervenientes, em que o seu proprietário muito rapidamente percebe que a loja que vende café ao balcão e outros produtos brasileiros que se pode transformar num salão de café e muito rapidamente terá uma atratividade enorme. Vai ser um espaço extremamente importante de encontro de intelectuais, de artistas, sobretudo de artistas, e em 1913 já a brasileira tinha uma notoriedade enorme. O Fado do 31 era criado, a música e a letra, em 1913 para a revista 31 e a canção é o mote. Quem escreveu foi Pereira Coelho e quem cantou foi Maria Vitória. O fado vai ser cantado na revista, a revista à portuguesa, no Teatro Avenida. Vamos ouvir, vamos ouvir. E agora aqui o verão, 24, 26, 29 e 31. Ai, olari, lola, ai, como este nolarinho, todo bate em Portugal, o fado do 31. Ai, olari, lola, ai, como este nolarinho, todo bate em Portugal, o fado do 31. Maria Calado, quando em 1905 Adriano Teles decide instalar aqui no Chiado a sua brasileira, já nos disse que já tinha em Braga a casa e no Porto, este espaço não tinha o aspecto que lhe vemos. Não tinha. Quem teve aqui um papel essencial na transformação deste espaço ao longo do tempo, primeiro em 1912 e depois em 1922, 23, foi o arquiteto Norte Júnior. Norte Júnior é um arquiteto brilhante, formado na Escola de Belas Artes, que relaciona muitíssimo bem a arquitetura com as artes decorativas e ornamentais. Ele esteve em Paris, e em Paris, os poucos meses que teve na sua primeira viagem, gastou-os essencialmente a ver museus e a passar por cafés. Portanto, ele vinha completamente atualizado, ele tem um sucesso imediato, é um arquiteto que viverá a sua vida toda de encomenda privada, praticamente de encomenda privada, com obras notáveis, desde a habitação e depois os cafés de Lisboa. No conjunto da obra que ele foi realizando nas primeiras décadas do século XX,
Eu destacava o Chave de Ouro, que já não existe, o Nicola, Pastelaria Versalhes, muito importante também, é uma pastelaria, uma casa de chá nas Avenidas Novas. A brasileira, eu diria, não é o maior, mas é o mais elegante. E parece-nos que ele teve já uma intervenção a partir de 1912, porque é o seu construtor, é de facto Dias Monteiro o seu construtor, e é preciso ser um executante notável para os projetos de Norte-Juna, é ele que vai aqui ter um papel essencial. Portanto, ele terá orientado a primeira intervenção de recuperação do espaço, dos balcões, dos espelhos, à maneira do café parisiense, e depois, em 1922, um novo projeto que vai dar a brasileira como hoje temos, em termos de arquitetura, de interiores, com o rasgamento das portadas, torna-se um espaço em que o interior e o exterior se ligam, e com as artes decorativas, as artes ornamentais, este prolongamento do espaço no espelho. Tem um caráter luxuoso, Tem. sem ser opressivo, não É verdade, é verdade. Tem aquilo que se chama o gosto de 20 século do café parisiense, mas ao mesmo tempo já com a art déco dos anos 20, como acontece exatamente ali naquela grelha das portadas. E a fachada é fantástica. fantástica, fantástica. O Norte Júnior tinha essa característica de marcar o espaço público da cidade com as suas fachadas, não é? Era. Há uma presença urbana extraordinária. Adriano Teles conhecia o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, de facto, era uma cidade cosmopolita, com os seus cafés, que ele também conheceu bem, e com essa relação com os artistas. Ele tem a noção de que a arte tem um papel essencial e também se vende. Aquilo permitia que aqui fossem vendidas obras de arte, aqui e na sua outra brasileira do Rossio. Tinha muito mais espaço. E vai ser essa sensibilidade e esse acolhimento dos artistas que não tinham, de facto, eram as vanguardas do início do século XX, era a vanguarda futurista, não é? Que, sobretudo no período da guerra, a partir de 1914, vai ter aqui um efeito extraordinário, o período da guerra. Lisboa era, não esquecer também que era uma cidade republicana, aqui eufórica, e era desde 1908, tinha uma variação republicana, culta, e isso é importante também. Mas a partir de 1914, os artistas que estavam em Paris vêm, porque o conflito fugiam, e dá-se aqui uma conjugação de criatividade extraordinária, e aqui, de facto, se vai forjar, neste espaço, se vai forjar a vanguarda modernista que eclode aqui no Chiado entre 1914 e 1918. São 4 anos extraordinários em que por aqui passa a criação das grandes revistas, das revistas de arte e de letras, a junção entre as artes e as letras. O Almada Negreiros é um agregador essencial, mas também com Guilherme Santa Rita, mas também com Fernando Pessoa. Então, estamos a falar da revista... Nós revista... já vamos falar de literatura, mas estamos a falar de artes decorativas, de arquitetura, e é inevitável de termos, num primeiro momento, na pintura, que encontrou aqui uma montra não só para vender, mas para uma exposição permanente, que não é esta. Não. Conhecemos algumas imagens da brasileira, nomeadamente uma imagem que nos dá já este espaço profundo com pinturas. Em 1925, o Salão de Outono, que se realizou na Sociedade de Belas Artes e que era uma grande exposição de arte que ocorria em Lisboa, os artistas que tinham as suas obras aí expostas, eles vão trazê-las para a Brasileira do Chiado. E devo dizer que acho que, na minha opinião, as obras destinavam-se a ser colocadas e vendidas na Brasileira do Rossio, mas já se encontrava a Brasileira do Rossio na fase final. Portanto, depois ela é vendida ainda em tempo de vida de Adriano Teles, é vendida em 1928 e, portanto, é aqui para o Chiado, muito mais coerente. São, de facto, obras de António Soares, que é o grande organizador e que é, de certa maneira, o porta-voz na altura desse grupo, de Almada Negreiros também, Bernardo Marques, Stuart Carvalhais, obras de 6 artistas modernos.
e a Brasileira torna-se, de facto, o espaço da arte moderna, em conflito e em confronto com o conservadorismo que se vivia, sobretudo aqui no ensino das belas artes, que era um ensino académico, e no recém-criado pela República Museu de Arte Contemporânea, o Museu do Chiado. Era muito mais vanguardista, se quisermos, o que se mostrava na Brasileira do Chiado, do que aquilo que o museu, à época, dirigido pelo sólido e, de alguma forma, clássico, Columbano Bordal Pinheiro, mostrava. O Museu de Arte Contemporânea, criado em 1911, é um museu destinado a acolher a pintura dos últimos 50 anos, à época, sobretudo, do romantismo e do naturalismo. Portanto, não eram as vanguardas que aqui se afirmavam. É, de facto, por isso que a Brasileira tem esse papel essencial. Mas foi um escândalo. Foi um escândalo. Foram completamente desfeitos na imprensa estes artistas modernos que o Teles acolhia, e era designado aqui como o Museu Teles e Teles, portanto, com muita... Reza a lenda, ou as crónicas, a Maria Calado dirá se é lenda, se é factual, que Columbano Bordal Pinheiro, à época já com bastante idade, também é preciso sublinhar isto, o Columbano é um enorme artista, não é? Um grande pintor, mas, enfim, não estava já disponível para estas novidades e que evitava passar à porta da Brasileira. Há duas figuras, uma mais ligada às letras, outra às artes, que evitam a Brasileira e que, sobretudo, por esse significado que tem da afirmação da modernidade. Uma é Columbano e outra é Júlio Dantas. A exposição permanente dos modernos da primeira geração aqui na Brasileira permanece 40 e tal anos. Permanece muito tempo e é muito importante. É muito importante não só porque era a possibilidade de ser vista pela sociedade, ser vista pelos jovens artistas também, mas porque dá uma identidade e um espírito de lugar muito importante. Nos anos 70 já estavam degradados, o proprietário era outro, decidiu vendê-las e nessa sequência as pinturas da primeira fase saem daqui. E é aqui que entra já a crítica de arte instalada, não é? Que na primeira fase a crítica de arte era ainda, nos anos 20 era incipiente, nos anos 70 a crítica de arte já está muito assumida. E há aqui uma figura de referência que estabelece essa negociação com o novo proprietário, o então crítico de arte José Augusto de França, que tem várias qualificações, vários atributos, professor, autor, investigador, mas que se afirmava sobretudo e que teve um papel importante como crítico de arte. Aqui já há crítica com tendência, mas fundamentada, e é ele que com outros críticos, que vemos nesta pintura de Niquias de Capinacas, está aqui retratado juntamente com Fernando Ternes e Rui Mário Gonçalves, que são duas referências que se juntam ao grande mestre, e ele faz uma escolha de artistas que frequentavam a Brasileira, que tinham uma certa afinidade com este grupo de críticos. E que eles entendiam que representavam de alguma forma o que se passava de mais interessante na arte do início dos anos 70. Exatamente. Há quem diga que os primeiros artistas aqui expostos foram, de alguma forma, muito mais modernos do que estes dos anos 70, desde logo pelo contexto.
Isso é verdade, cada contexto tem as suas particularidades e não pode ser comparável a esse nível, mas os modernos dos anos 20 foram de facto extraordinários. Arriscaram mais e dentro de um certo isolamento que Portugal tinha. Finalmente, umas legendas que nos permitem não só conhecer a data em que a pintura foi produzida, mas também as datas de cada um dos autores, os títulos. É que, de facto, a brasileira foi mudando de mãos e mudou de mãos há relativamente pouco tempo e nessa sequência houve aqui uma requalificação do próprio espaço, tornando tudo isto mais legível. Mais legível. Maria Calado, temos agora que falar dos escritores, dos poetas, sendo que a Almada acumulava, como nós sabemos. A Almada Negreiros acumulava competências. Vamos até lá fora, até lá fora, sim. Maria, esta peça, esta escultura representando o Fernando Pessoa é provavelmente uma das peças mais fotografadas, não é de Lisboa, é do país. Do país, seguramente, e não sei se não será das cidades do mundo, não digo de todas, mas é de facto muito fotografada. É uma peça do escultor Lagoa Henriques, colocada aqui no centenário do poeta Fernando Pessoa, em 1988, portanto, é muito interessante, não tanto pelas questões estéticas da peça, mas sobretudo pelo conceito, porque ele traz o poeta para a rua com a mesa de café e as pessoas... Entre a brasileira e a havanesa. E a havanesa, exatamente, no sítio onde ele terá passado tantas e tantas vezes. Ele nasceu aqui perto, morou aqui perto durante algum tempo, frequentou a brasileira, mas é este conceito que é extraordinário e que provoca aqui uma familiaridade com o poeta. É também nos anos 80 que o poeta adquire uma popularidade enorme. Não é? Ele que durante a sua vida publicou pouco, publicou em revistas, viu a mensagem publicada na parceria António Maria Pereira. Um ano antes de morrer. Um ano antes de morrer, é verdade. E a grande parte da sua obra, que ainda hoje não está toda editada, foi publicada bem depois da sua morte. E a sua popularidade hoje, que é conhecido em Portugal e no mundo, deve-se em grande parte a esse conhecimento a partir dos anos 80 do século passado. Não é? E esta escultura teve aqui um contributo enorme. É um dado objetivo que Fernando Pessoa frequentou a Brasileira do Chiado, mas não foi de todo uma figura que tivesse marcado durante muito tempo, nem sequer de uma forma muito exuberante, porque ele não era exuberante, era um tímido, era um introvertido. Claro. Este espaço, não é? Há provas de que ele frequentou a Brasileira num período, que é o período que referimos, entre 1915 e 18, sobretudo em 1915, há uma carta que ele escreve ao seu amigo Cortes Rodrigues, que é também parceiro do grupo modernista, que escreve para os Açores a dizer que saiu o número 2 da revista Orfeu, de que ele era diretor, e que esse número foi um sucesso, foi um escândalo para a crítica da época, e ele diz exatamente que está a escrever esta carta da Brasileira, aqui da Brasileira do Chiado. Depois dessa fase, ele será um frequentador do Martim da Arcada, é o café onde ele, de uma forma solitária, menos em tertúlia, mas é um dos cafés que ele frequenta, próximo dos seus roteiros de passagem em vários locais e várias ocupações que ele teve na Baixa. Mas aqui, no período áureo da vanguarda modernista e futurista, estamos em 1915, sabemos que ele era, de facto, um frequentador, um assíduo, um tertuliano, se quisermos, juntamente, sobretudo, com Almada Negreiros, Mário Sá Carneiro e Guilherme Santa Rita. De facto, era um grupo que ficou conhecido, o Grupo de Orfeu, por a publicação dos 2 números da revista, onde, de facto, a modernidade se afirma, a modernidade e a vanguarda modernista. Por aqui passou também a discussão sobre a exposição de Amadeu de Sousa Cardoso, que tinha estado no Porto e que vem em 1916 a Lisboa. Quem faz o catálogo da vinda da exposição é Almada Negreiros, onde ele afirma, de facto,
que a exposição da Amadeu de Sousa Cardoso, a arte da Amadeu de Sousa Cardoso é o símbolo da modernidade, mais importante que a Torre de Belém, que era uma provocação também, não é? Para Como é evidente, os mas dá conservadores. conta do desassombro dessa gente? A Brasileira estava aberta das 9 da manhã à 1 da madrugada. Faziam publicidade disso? não é? Exatamente, e portanto acolhia aqui todos os grupos, várias vezes até por dia. Estamos num período e num espaço em que não eram apenas as tertúlias e as conversas, as discussões mais ou menos acesas, mas era também a apropriação da rua, esta rua Garrete, à porta da Brasileira, a sessão futurista em 1917, passa-se ali no Teatro da República, no Teatro de São Luís, portanto, com este grupo aqui da Brasileira. É um período áureo ligado a esse modernismo, que é um modernismo muito localizado e que, sobretudo, um modernismo vanguardista, de teor futurista, imitando muito o que se passava até nos cafés de Itália. Havia aqui também uma certa performance, nós sabemos que é nesse período que o Guilherme Santa Rita se passeia, deixa esta rua com os trajes muito particulares, provocando o público, a Almada Negreiros também com o seu fato de arlequim. Um provocador. Um provocador. Maria Calado, de facto, os cafés continuam a ser, embora menos, porque hoje a pressão para consumir é muita, a pressão do mercado, a ditadura do mercado, impõe uma velocidade de consumo que muitas vezes não é compatível com o poder de compra dos artistas, por exemplo, dos jovens artistas. Mas durante séculos e séculos os cafés foram pontos de encontro e locais perfeitos para o pensamento especulativo. Claro. E, portanto, para as conspirações, fosse de artistas, fosse de políticos. Também. E em Lisboa, a Brasileira é um dos cafés que marcou. Porque havia cafés de todas as tendências, das artes, da política, dos republicanos, dos anarquistas. Um dos primeiros espaços, cafés, sim, que se organizou como espaço de ideias, foi em meados do século XIX, o célebre Café-Concerto, que aqui é construído, que é instalado aqui no Largo, no então Largo da Apuaria, hoje Largo Rafael Bordal Pinheiro, entre um pedido na Câmara para construir um café-concerto, era um café que tinha música, nesse caso, em 1856, e é curioso que foi aí que se realizaram as conferências do Casino. As conferências foram proibidas porque chocaram as novas ideias, que eram as ideias, nessa altura, vindas de Paris, não é? Aqui chegava a novidade. Mas, portanto, há depois uma marcação em Lisboa de todos esses espaços, desses cafés, poucos subsistem, infelizmente. Subsiste a Brasileira como mais completo e até tem uma memória mais fixa E mais cultivada. Mais cultivada. Subsiste o Martinho da Arcada, que é um espaço muito mais sóbrio, mas foi o café de Fernando Pessoa. Aquele provavelmente que ele frequentou durante mais tempo. É um café no fim da vida já. Mas também o Nicola ali do Rocio é muito importante e ainda subsiste com essas características. Todos os outros ali desapareceram e temos cafés ainda, felizmente, por todo o país, de Amarante, a Faro, mas eu destacaria alguns pela sua identidade e pelas suas características artísticas, nomeadamente o Majestic no Porto, além do Majestic, também o Guarani. É posterior, já com uma ambiência também moderna e que tem continuado essa tradição da arte, mas lembraria também o Café Santa Cruz em Coimbra, ao lado da Igreja de Santa Cruz e naquele ambiente de revivalismo que dialoga bem com a própria arquitetura histórica da Igreja. Um outro mais pequeno, mas corresponde a uma tipologia muito corrente, o Café Calcinha de Lolé. É um pequeno café dos anos 20 também, cuidadosamente restaurado e que muito relacionado com a sociedade local, mas com o poeta António Leix, que também está presente à porta do café. Portanto, são exemplos. Amarante, o Café São Gonçalo em Amarante, por exemplo. Com o café extraordinária memória de gente extraordinária. Pascoais, Amadeu, tem aqui.
As quais, aliás, também frequentou aqui a brasileira, exatamente. São muitos e de certeza que quem nos está a ouvir por este país vai dizer também aqui, também nos Açores, também na Madeira, Também. por todo o país, Por todo o existiram congéneres à sua Exatamente. escala da brasileira, do E Chiado. o que eu acho é que de facto, convém sublinhar é que tem havido um movimento de recuperação de cafés para a mesma finalidade. Claro que o ambiente se vai mudando, mas como espaço de uso público e de convívio e de acesso direto. Isso é de destacar no caso português e organizou-se uma rede de cafés com história, integrada numa rede internacional. Eu acho que isto é um sinal positivo. Jorge Steiner escreveu a ideia de Europa e quando ele faz o elenco daquilo que, na sua opinião, são os traços distintivos desta identidade cultural, os cafés têm um lugar de destaque. É, aliás, o primeiro argumento que ele esgrime para distinguir a cultura europeia, a identidade europeia, a história europeia. É que Jorge Steiner era um europeu, um parisiense, que vai fazer a grande parte da sua vida intelectual na América, em universidades americanas, e vê a Europa à distância. Essa conferência é feita em Amsterdão, no início do século XXI, num momento em que a Holanda tem a presidência da União Europeia. Portanto, há ali uma intencionalidade e nós percebemos muito bem o que isso significa. E começa exatamente pelos cafés, e referindo até aqui o nosso Fernando Pessoa e o café que ele frequentava, os cafés que ele frequentava. Refere que a Europa como a conhecemos, desenvolvida sobretudo a partir do final do século XVIII, do momento do iluminismo e da cultura urbana do século XIX, baseia-se muito nesta possibilidade que os cafés deram da livre circulação de ideias, do confronto de ideias, da experimentação É uma cultura artística. Crítica, de pensamento crítico. Porque são, de facto, nos cafés, são espaços públicos, são acessíveis a todos, são livres. São próximos geograficamente, Exatamente, as pessoas podem aceder-lhes a pé, de onde quer que estejam. Nos bairros, nas cidades, e tornam-se referência para os intelectuais, mesmo quando se deslocam em várias cidades europeias. Nós podemos referir cafés que ainda hoje são importantes e que foram importantes, o Café Greco em Roma, o Floriano em Veneza, o Procopio em Paris, o Museum em Viena. E muitas revoluções foram cozinhadas em cafés. Pensem em Geneve e nos encontros num café de Lenin e Trotsky, por exemplo. Sim. É um caso inesperado, não nos lembraríamos que a Suíça tinha cafés e teve cafés importantíssimos, quer durante os períodos de guerra no século XX, a Suíça foi neutra e, portanto, ali fluíam políticos, mas também artistas. Refugiados? Refugiados, exatamente. Não esqueçamos do Cabaret Voltaire, o Cabaret dos Dadaístas, exatamente também na Suíça. O café tem origem no Próximo Oriente, ou no Médio Oriente, se quisermos, mas sobretudo a partir do Mediterrâneo Oriental, com os cafés de Odessa, de Istambul, de Bagdá. Aí o café era sobretudo um lugar de negócio, também com o sabor do café, que o café não é uma bebida alcoólica, portanto é permitido dentro da cultura islâmica, e é a partir daí que ele vem para a Europa, não só como bebida exótica, mas também como espaço de ideias ou de negócios. E é uma característica de toda a Europa, sobretudo da Europa Central e da Europa Mediterrânea, embora haja cafés ou espaços similares em Copenhague ou em Londres, com as suas diferenças. Kierkegaard, o filósofo, assentava, porque era disto que se tratava, Exatamente. frequentava com assiduidade um Sim. café de Copenhague, Exatamente, por exemplo. com as suas diferenças, mas era um café, era um espaço com estas características e não era só uma presença emblemática, mas podia ser questionado, podia ser acessível a outros pensamentos, mas é sobretudo uma característica da Europa Central e da Europa Mediterrânica. Todos os cafés gregos são muito importantes e é muito interessante que seja de facto um proprietário de um café de Creta, de um café histórico notável na ilha de Creta, onde os cafés foram importantes, como foram em Malta, mas que seja um proprietário de um desses cafés o grande criador desta rede europeia dos cafés com história.
Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.